Cara, esse vídeo é para dividir um pouco aqui com vocês a minha experiência muito feliz, muito gratificante, muito enriquecedora, do ponto de vista não só profissional, mas como também pessoal, de ter coberto o Bahia aqui em Manchester nesses dias em que a gente dividiu a mesma cidade, né? Eu já tinha coberto o Bahia, mas de maneira um pouco marginal, assim, não muito centralizada. Lá atrás, numa das grandes memórias de torcida do futebol brasileiro que eu tenho, que foi na final da Copa do Nordeste de 2015, no Castelão, que foi Ceará contra Bahia. Mas como eu não estava como repórter de nenhum dos dois times, e sim de fazer algo que eu nem lembro direito o que era, mas era algo um pouco mais comercial do que esportivo para aquela cobertura, eu não cobri de fato o Bahia, né? E dessa vez, pela primeira vez, eu tive essa oportunidade. E tô gravando esse vídeo antes da saída do Bahia de Manchester, porque eu saio antes, né? Por uma dessas coincidências da vida. E nesse caso é um desencontro, na verdade. Eu tenho uma viagem para sair de Manchester agora na quarta-feira. O Bahia só sai de Manchester no domingo e volta, sai desse congelante inverno inglês. Hoje, enquanto eu gravo, está nevando. E volta pro talvez um pouco exagerado verão de Salvador, né? Dois exageros, o ideal seria um meio termo aí, mas certamente um meio termo mais próximo de Salvador do que da temperatura aqui da Inglaterra. Eu queria deixar primeiro uma porção de agradecimentos aqui, cara, ao Felipe Costa, que é o diretor de comunicação do Bahia, que foi o meu contato inicial para conseguir me aproximar um pouco do clube que estava vindo para cá. O Felipe, assessor do Bahia, que foi um cara gigante para essa minha construção de relação, para me ajudar, para me apresentar, enfim, um cara que foi muito gentil comigo desde do momento 01. Ao Vinícius, que também faz parte da equipe de assessoria, se eu não estou enganado, que o torcedor do Tottenham conseguiu também, o Trafford, fico feliz por ele, por ter visto um gol do Richarlison de perto. A Letícia, que foi também uma ótima companheira nesses tempos. Ao Yuri e ao Marinho, que vieram cobrir o Bahia de maneira muito bonita, né, cara? Você vê uma galera que faz a cobertura local conseguindo, por conta própria, viajar para fora do país, para fora do continente, para seguir o clube nessa pré-temporada diferente. Ao Gilberto, ao Everton Ribeiro e ao Rogério Ceni, que foram as 3 entrevistas exclusivas que eu consegui organizar nesse momento de cobertura do Bahia. Os 3 foram ótimos comigo e as entrevistas estão à disposição nos canais da TNT Esportes. É uma cobertura, cara, que é curioso. Ela me deixou tão animado, e animado por vários motivos, né? Mas talvez principalmente por matar um pouquinho da saudade do Brasil, vai? Assim, me aproximar um pouquinho da cobertura de um clube brasileiro aqui na Inglaterra. Esse foi um dos pontos principais, assim, da minha animação. Mas me deixou tão animado quanto nervoso, para ser bem sincero. Por eu não acompanhar o futebol brasileiro com tanta constância, né, para além de acompanhar o time que eu torço, que é o Fluminense, eu não tenho espaço na minha vida para poder ficar assistindo as partidas do Campeonato Brasileiro, ainda mais com o fuso, mas, enfim, né, a minha cobertura, o meu foco no futebol hoje é outro. Então, cobrir um clube brasileiro do tamanho do Bahia é uma responsabilidade muito grande, né? Assim, eu não posso ir para essas entrevistas com figuras como Gilberto, Everton e Ceni pouco equipado, né? Assim, eu não posso sentar num conforto falso de que dá para eu me virar, né, cara? Principalmente porque, e aí é um ponto que eu acho que é muito sensível num debate nacional e que é muito caro para a torcida do Bahia. E se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija, torcedor tricolor baiano. É uma cobertura que não permite deslizes por conta de
uma dívida da mídia com clubes fora do eixo, que inclusive é uma temática que o próprio Bahia adota, né? Adotou agora na apresentação do Everton Ribeiro, por exemplo. Eu sei que é um tema que não tem respostas fáceis, porque é um tema complexo, mas eu entendo que exista sim, historicamente, e há razões para isso. Quando você olha para a cobertura nacional, um olhar um pouco menos dedicado a clubes que não tragam naturalmente o caminhão de audiência que outros trazem, né? Há centros esportivos no Brasil, e o que eu estou falando aqui tem diversos livros e diversos estudos para enriquecerem muito mais esse debate do que a maneira com a qual eu posso contribuir aqui. O que eu estou dividindo é simplesmente uma ciência, a consciência de que isso existe. E o Bahia é um desses clubes e faz parte de uma região do país, e que para muito além do futebol, é uma região que por muitas vezes foi e é colocada no segundo plano de maneira absolutamente injusta e injustificada. Com todos os parâmetros possíveis de diferença, é como o norte da Inglaterra em relação a Londres, né? E aqui há muito esse debate vivo até hoje e historicamente também, de maneira tradicional, há esse debate por aqui. A divisão norte e sul, inclusive tema da série Game of Thrones, né? que é baseada nisso aqui. Mas voltando, né, à questão da cobertura. Então, cara, ainda mais eu nasci em Minas Gerais, mas cresci no Rio de Janeiro, eu não sendo uma pessoa que tem o lugar de fala nesse debate, eu não posso cometer deslize, né? Eu não posso me permitir a cometer um deslize, a entrevistar um desses caras sem muita compreensão. Eu não vou ter uma compreensão profunda, porque, né, existe um limite do que você consegue estudar e se informar em um número de dias, e eu passei algumas noites de sono mais ansiosas e algumas horas de sono a menos nesse estudo e nessa preparação e nesse nervosismo. Mas basicamente, enfim, foi por tudo isso que eu fiquei nervoso, né? Por uma insegurança natural de quem não acompanha de perto e por uma noção de que a cobertura precisava ser bem feita ainda mais do que o normal. E eu espero que eu tenha entregue alguma coisa próxima disso. Mas foi um barato, cara. Há uma sensação de que o Bahia está no caminho muito interessante. Por mais que existam debates interessantes também sobre o papel de grupos multiclubes no futebol mundial, e o Grupo City não é o único, mas é o maior. Por mais que eu entenda que há controvérsia sim em certas questões, eu também consigo analisar que é um trabalho sério e que o Bahia está numa estrada de benefícios. Me parece que é muito mais algo benéfico para a construção do Bahia do que maléfico, sinceramente. Tem uma questão de que, salvo uma ignorância minha sobre, talvez, o tamanho do Yokohama para o futebol japonês, não acho que do Palermo para o futebol italiano, o Bahia é o maior clube do grupo, né? Quando você olha para os clubes que estão ao redor do Manchester City, que evidentemente é o clube 01 dessa organização. Então há um compromisso muito sério, e que tem que ser sério mesmo, do Grupo City com a história do Bahia, com a tradição do Bahia, com a torcida do Bahia e principalmente com o futuro desse clube. E eu sinto que na figura do Ferran Soriano, que é o chefe do City Football Group, que é o idealizador mais do que chefe, mais do que cabeça, ele foi quem pensou isso, inclusive foi por não ter espaço de fazer isso no Barcelona que ele saiu do Barcelona, e foi por ter espaço de fazer isso no City que ele veio para o City. E ele consegue construir isso, e ele tem uma queda pelo futebol brasileiro e pelo Brasil que é muito fácil de você ver e de perceber.
E o Bahia pode se beneficiar disso mais do que outros clubes parceiros, né? O Bahia tem um espaço no coração e na cabeça de quem organiza todo esse sistema solar aí ao redor do Manchester City, que é um espaço que outros clubes não têm, por esse carinho que o Ferran Soriano tem com o Brasil, e você consegue escutar das palavras dele, de quem convive com ele e tudo mais, uma percepção de que há um lugar especial para o Bahia na ordem de prioridades desse grupo. E eu fico muito feliz, né, de ouvir isso como brasileiro e como um cara que tem agora um carinho ainda maior, né, pelo Esporte Clube Bahia. Então, assim, eu tô animado. Essa cobertura, ela me deixou mais próximo. Essa cobertura vai fazer com que eu acompanhe um pouco mais o Bahia ao longo dessa temporada. Não sei quantos jogos eu vou conseguir assistir, mas vou tentar me organizar para assistir alguns. Eu, inclusive, assisti ao sofrimento contra o América Mineiro na penúltima, é isso, né? Rodada do Brasileirão do ano passado. Enfim, é isso. Trazendo um pouco aqui, eu não consigo analisar, né, a montagem de elenco, o futebol do Bahia, eu não acompanhei tanto assim. E há muitas pessoas muito mais bem informadas do que eu, por exemplo, o Yuri e o Marinho, para falar sobre isso, e não só eles, claro, como tantos outros. Então não vou me arriscar nesse ponto não, tá? Evidentemente que a contratação do Everton Ribeiro é algo muito grande, do Caio Alexandre e do Jean Lucas também. Mas a do Everton Ribeiro é algo que talvez quando a gente olha para trás no crescimento futuro do Bahia seja um dos pontos, ou talvez a personificação da divisão de águas, de para onde o clube estava remando e para onde está remando agora, e parece que vai remar numa direção de crescimento constante. Sem afobação, mas também com a noção de que quem tem sonho tem pressa, né? Mas que seja uma pressa, repito, sem afobação e sem tentar dar um passo maior que a perna. O Bahia vai chegar lá, me parece que vai. E fiquei muito feliz de fazer parte, né, de um pedacinho dessa cobertura.